de forma mais profunda. Aí ele falou assim: você tá me dizendo então. Eu vou te contextualizar o que aconteceu com ele. Ele falou: você tá me dizendo então que se eu quiser ver o meu braço no olho, dá pra ver braço no olho? Ele falou: eu nunca pensei que eu ia poder dizer isso. Aí um filhinho dele, que tem uns 7 anos, começou a rir. Falou assim: ah, agora o pai tem o braço no olho. Aí eu falei: vamos ver? Oi, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Iridologia e Bem-Estar. Esse é um podcast voltado para você que é terapeuta e quer ter uma análise mais assertiva do seu paciente. Então, se você é esse terapeuta, continua com a gente aqui acompanhando todos os conteúdos. Hoje nós temos um tema um pouco polêmico, né, Pri? Mas antes de falar sobre o tema, eu vou me apresentar. Eu sou a Adriana Valim e sou gestora de projetos aqui do Caminho do Bem-Estar. Pri, se apresenta, pode ser que tenha alguém chegando agora, né? Ainda não te conhece, então se apresenta, fala quem é você. Oi para você aí do outro lado, eu sou a Priscila Capelin, eu sou iridologista. Alguns de vocês já me conhecem aí das redes sociais. E se você que está aqui não me conhece, seja muito bem-vindo. É aqui que você vai aprender um pouco sobre como você pode identificar, prevenir e tratar qualquer doença física e emocional apenas com a foto do olho, que é o que a gente faz aqui há muito tempo. Exatamente. Bom, vamos lá ao nosso tema. Hoje o tema é: por que a iridologia é charlatanismo? Isso mesmo. Bom, Pri, você foi chamada de charlatã dentro da sua casa, né? Isso. Então, conta pra gente um pouquinho aí como foi isso, uma pessoa dentro da sua casa te chamando de charlatã. Foi, Dri, fui chamada de charlatã dentro de casa. E o pior é que a pessoa ainda continuou dentro de casa, mas eu vou te explicar. Tava no final de semana, né? Eu hospedei. Eu tenho um casal de amigos do Rio Grande do Sul. E aí eles vieram para São Paulo de carro. E Pri, a gente vai dar uma passadinha aí, mas a gente tá com os nossos parentes, pode ir? Falei, vem, dá uma passadinha aqui, passa e segue o rumo, né? Eles vieram. E aí, esse casal já me conhece, eu já os atendi, já foram os meus pacientes, já me indicaram gente, já melhoraram. Então, já conhecia, né, o que era iridologia. Mas o casal que veio com eles não conhecia. E aí, o marido, né, que era o cunhado deles, falou assim: esperou, acho que deu o quê? Deu domingo, aí eles saíram na segunda. Segunda noite, ele olhou para mim e falou assim: tá, eu quero te fazer uma pergunta, mas eu não tenho como fazer isso de outra maneira. Aí eu falei, tá bom. Ele falou, ó, tentei até acreditar, mas não consigo acreditar. Vou dizer o que eu acho e eu quero saber, eu quero assim, que você me ajude a como que eu posso desacreditar isso. Eu falei, tá, pode dizer. Imaginei que ia vir qualquer outra coisa. Ele falou assim: eu quero saber, eu já vi na internet, eu já vi no Google sobre iridologia. Lá fala que é uma pseudociência. Que pseudociência a gente entende que é uma coisa que a ciência nem sabe se funciona. Então, por que que você diz, por que que a iridologia, se ela é charlatã, por que que você continua nisso? Porque eu observei você aqui e eu vi que você não é charlatã. Mas por que que você aceita uma profissão que é um charlatanismo? Essa E ele foi, chamou esse foi o assim, na caos, sua cara, esse falou foi o que a caos. sua Aí profissão. eu ri. Eu ri. Eu vou dizer o quê? Eu ri. Eu falei, sério? Você acha que eu sou charlatã? Aí ele disse assim, ele falou, não você, não é sua pessoa, é com que você trabalha. Ele falou assim, eu não acredito nessas coisas não, eu sou bem cético. Bem, e todo mundo aqui, ó, já tentou me explicar, as pessoas até me impediram de tentar te falar, mas eu preciso ser sincero. Eu quero saber, você consegue me ajudar? Aí eu falei, consigo, eu vou te ajudar, porque envolve muita coisa, né, Dri? Quando uma pessoa faz uma pergunta dessa, não é simplesmente isso, né? Por exemplo, na maioria das vezes a pessoa faz essa pergunta porque de fato ela não conhece. Só que a gente precisa gravar uma frase muito importante. O fato de eu não conhecer não significa que aquilo não funcione e também não significa que aquilo seja verdadeiro, que seja ciência. Não Sim, e significa. até mesmo assim, né, Pri? Eu mesma, até antes de te conhecer, eu nunca
tinha ouvido falar sobre a iridologia, né? A primeira vez que eu ouvi falar foi quando a gente te conheceu mesmo. Então, é algo muito novo, né? Então, mas assim, quando eu conheci, eu fiquei naquela, mas como isso acontece? Como que ela faz essa análise, né? Não te chamei de charlatã, tá? Mas continua a sua história. Mas também, assim, mas também não conhecia, né? Não conhecia. Então, eu tenho que olhar por esse viés, sabe? Que a pessoa não conhece, né? Então, ela não julga porque ela é maldosa, né? Ela julga com pré-conceito, né? Ela teve um conceito de alguém. Então, ela julga baseado nisso. E aí, o que que eu fiz com relação a ele, né? A gente estava jantando, né? Aí eu falei assim pra ele, eu falei, você tá disposto a ouvir? Aí ele falou, tô. Eu falei, ah, então tá bom. Então vamos ali que eu vou te mostrar. Aí eu trouxe ele aqui, né? Porque aqui a gente tem todos os protótipos, né? Aí, Dri, o que que eu mostrei pra ele que eu acho que é legal dividir, né? Se a iridologia é um charlatã mesmo, se essa profissão é charlatanismo mesmo, tá. Então a gente vai ter que provar que ela é charlatanismo. Então, como que eu provo que a iridologia é charlatanismo? Eu tenho que provar de onde veio a iridologia. E foi isso que eu mostrei para ele. Eu falei, olha, você precisa entender qual é a origem desse estudo. Que aí a gente vai realmente discutir se ela é charlatã ou se não. Vamos entender. Aí eu peguei e mostrei. O que que eu fiz, tá? Mostrei a foto de um olho. Aí eu falei, tá vendo todos esses risquinhos? Aí ele falou, tô. Inclusive, ó, eu acho que eu tenho até aqui. Aí eu falei assim, tá vendo esses risquinhos? Ele falou, tô. Eu falei, então, esses risquinhos, eles são, todos eles, esses risquinhos vêm de um lugar. Então vamos entender de anatomia. Aí eu tenho um aplicativo no celular, sabe? Dri, que o aplicativo mostra o corpo humano inteiro. Aí eu peguei, abri no Consegue, aplicativo, vou até mostrar como que fiz, ó. você conseguir compartilhar, mostrar o celular Eu para acho que eu as consigo pessoas. compartilhar a tela, mas ó, eu consigo mostrar aqui, ó. Quem Aí, estiver vendo isso. o vídeo, ó, Aí é, dá para a pessoa entender um pouquinho eu melhor também. mostrei, ó, mostrei um aplicativo de anatomia, né? Eu falei, ó, vamos entender o crânio? Você vai precisar entender de anatomia. Aí o que que eu fiz, ó? Esse aplicativo é legal porque ele vai tirando, ó. Você clica aqui, ó. Aí aqui embaixo, ó, você coloca ocultar, ele vai tirando as partes. Aí eu fui Hum, tirando as partes e só ficou o olho. Quando só ficou o olho, ficou assim, ó. Ó. Quem estiver ouvindo não vai ver, depois você assiste o vídeo, ó. Então tem todas essas ligações aqui, né? É claro que eu não usei os termos, né, técnicos, né? Eu usei ligação, eu usei fiozinho. Aí eu falei, olha, o olho, ele tem um fiozinho que sai do olho, liga a parte cerebral, liga a parte mais profunda. Depois que ligou essa parte mais profunda, aí ele liga todo o corpo humano. Aí ele assim, olhando pra mim, ele tá, mas como isso funciona? E aí eu mostrei na prática mesmo, né, Dri, ó. A gente pode ver a foto do olho, ó. Ela tem um monte de ligação. E essas ligações dão dentro do cérebro. Uma vez que dá dentro do cérebro, aí é que liga na parte mais importante e assim, pelo crânio mesmo, desce um fiozinho que é o que vai dar o caninho da coluna. Eu vou usar esses termos simples para ficar fácil de entender, tá? Então dá o caninho ali da coluna, por dentro da coluna, passam-se dois fiozinhos. E esses dois fiozinhos é o que dá ligação no olho. Então, passou por dentro da coluna, liga o órgão. Então, tudo aí está liga em todos os órgãos, né? então tudo está interligado. Por isso que assim, se você for olhar aqui no vídeo e ver, atrás de mim tem uma coluna, né? Então assim, tem um homenzinho, ó, Isso. a coluna aqui, ó. Então aqui tem os desenhos de alguns órgãos, ó. Aqui tem pulmão, coração, baço, intestino. Por quê? Porque o fiozinho que sai de lá dentro do cérebro, passa por dentro da coluna, ele liga esses órgãos. Então a coluna ela é meio que um cano, eu sempre brinco, né? Ela é um cano que tem ramificações. E aí liga. Quando eu expliquei isso pra ele, que esse fiozinho sai do olho, liga o cérebro e do cérebro liga a coluna e que da coluna liga o órgão, aí ele olhou pra minha cara e ele falou assim: "Não é possível". Aí eu fiquei sem entender, né? Não conhecia, né? Eu falei assim: "O que que não é possível?". Ele falou: "Não, não é Mesmo você possível". explicando tudo isso, ele ainda ficou, ele duvidou do que você estava mostrando. É o que eu achei. Aí eu falei: "Eu acho que eu não entendi, né? O que que não é possível?". Aí ele falou assim: "Isso parece muito bom pra ser verdade".
Aí eu falei assim: ah, então agora a gente entrou num ponto que a gente pode conversar de forma mais profunda. Aí ele falou assim: você tá me dizendo então. Eu vou te contextualizar o que aconteceu com ele. Ele falou: você tá me dizendo então que se eu quiser ver o meu braço no olho, dá pra ver braço no olho? Ele falou: eu nunca pensei que eu ia poder dizer isso. Aí um filhinho dele, que tem uns 7 anos, começou a rir. Falou assim: ah, agora o pai tem o braço no olho. Aí eu falei: vamos ver? Aí fui tirar uma foto do olho dele, Dri. O que que aconteceu? Faz um tempinho que ele. Faz o quê? Acho que umas 3 semanas ele é eletricista. Além de ser eletricista, ele troca o fio de internet dos postes, né? E ele estava trabalhando e um fiozinho de internet grudou num outro fio de eletricidade. Então estava dando curto, ele não viu. Ele grudou no fio. Então ele foi quase eletrocutado. Aí ele foi para o hospital. Só que nessa ele quebrou a clavícula, porque estava em cima da escada, no poste. Ele caiu do poste, foi para o hospital e quebrou. Então ele estava com acho que uns 15 pontos no braço. Aí ele falou assim pra mim, ele falou, então você tá dizendo que se eu quiser ver como tá o meu braço, a cirurgia da minha clavícula que quebrou, no olho você vai conseguir ver? Eu falei, sim. Aí eu tirei uma foto do olho dele, vou te mostrar aqui. Pra você que tá ouvindo, você depois assiste o vídeo, que eu acho que é interessante você olhar o vídeo pra você poder ver a foto do olho. É que hoje está com bastante imagens. É legal assistir É. o vídeo. Então, ó, essa é a foto do olho dele, ó. E aqui, ó, exatamente aqui, ó. É o pontinho do braço. Aí ele falou assim, então não tá. Ele falou assim, tá perigoso? A cirurgia foi feita certinho? Eu falei, foi. A cirurgia foi feita, a correção foi feita, e agora você precisa esperar a recuperação. Aí eu falei pra ele, só que mais importante que o teu ombro ele tá se recuperando bem. É a tua intolerância à lactose. Aí ele pegou, arregalou os olhos e fez assim, quê? Como Como você assim? sabe disso? Foi. Aí eu falei assim, ó. Vou te mostrar porque que eu sei disso. Aí fui mostrar a cor, fui mostrar como que o olho dele se comporta, o corpo dele, o terreno biológico, os órgãos. E aí, Idri, assim, ele parou de conversar. Parou, assim. Aí eu fiquei preocupada, assim, né? Aí eu falei assim, e aí? O que que você tá achando? É isso que você imaginou? Dá pra dizer que a iridologia é charlatanismo? Aí ele falou assim, dá pra dizer que as pessoas que não conhecem a iridologia são charlatãs. Porque, na verdade, Priscila, essas pessoas que nos enganam. Eu tenho que ir lá no médico, esperar um ano para ser atendido. Um ano para ser atendido. Depois de um ano que eu sou atendido, ele ainda pede só exame. Eu vou fazer o exame, eu volto depois de 3 meses, então dá 1 ano e 3 meses para descobrir o que eu tenho que fazer. E você acabou de me dizer que o que eu sinto, a diarreia que eu sinto, como eu funciono, tem a ver com a intolerância à lactose. E eu tô buscando isso há muito tempo. Ele olhou Em para a 5 esposa minutos. dele, em 5 segundos, né? Ele olhou para a esposa dele e falou: Você falou, né? Você falou que me dá uns piriri. Ela falou: Falei nada. O tempo que você tá com a Priscila é o mesmo tempo que eu tô. Eu não fiquei nem sozinha com a Priscila para poder falar alguma coisa. Então, é isso. Aí, assim, ele conseguiu ver, ele conseguiu sair, né? De eu acho que a iridologia é charlatanismo. Ele tinha Porque certeza. ele viu que funciona, né? É. Você conseguiu explicar, ele viu. Mas por que você acha sempre que a iridologia é tão pouco conhecida, né? A gente às vezes conversa com as pessoas e muitas pessoas não conhecem a iridologia. Por que você acha que isso acontece? Então, a primeira coisa, Dri, é que não é uma, assim, não é uma análise brasileira, ponto. Então, tudo que não é comum no Brasil, a gente acaba descobrindo quando alguém traz. Então, não é uma análise brasileira. Primeiro, ela veio da Hungria, depois da Hungria, ela foi para os outros países. Ela é muito forte na Alemanha, muito forte em alguns países da Itália, muito forte em outros países da Europa, até vir para cá. Então, esse é o primeiro ponto. Por que que ela não é tão conhecida? Porque ela não é dominante aqui, porque ela não veio daqui. E a segunda coisa, por que que ela não é conhecida, é a precisão dela. E aí a gente vai precisar falar um pouco sobre isso, assim, ó. O brasileiro, ele não, ele tem o jeitinho brasileiro, né? A forma de comunicação do brasileiro não é direta. Então, eu vou te dar um exemplo, Dri. É assim, ó. Ah, você tá bem? A gente espera que a pessoa responda assim: Ah, tá tudo bem. E você? Mesmo que não esteja nada bem, a pessoa sempre responde para você, tá Isso! tudo bem.
Isso. É isso que acontece. Só que quando você encontra uma pessoa e você fala assim, tá tudo bem? A pessoa não. Você fica assim, "Ah, o que que eu tenho que fazer agora? A pessoa não sabe reagir. Então nós temos uma cultura brasileira. A cultura brasileira, ela vem com esse jeitinho brasileiro. O jeitinho amigável, sorridente, eu sou sempre otimista, pessoas negativas não são bem-vindas. Só que aí entra as pessoas realistas. E já já eu vou te explicar por que que eu tô te falando isso. Essas pessoas realistas são diretas. E a iridologia, ela é uma avaliação direta, precisa. Ela não deixa dúvida. Nem a nossa medicina é direta. A nossa medicina também é brasileira. Porque você vai lá, passa no clínico, o clínico te ouve. Qual deveria ser o correto? Não é você passar num clínico. Você deveria fazer a triagem, da triagem deveria fazer exame e do exame vir com o exame para o médico. Mas não, a nossa medicina não é assim. A nossa medicina é: o médico te ouve, ouve o seu desabafo, dá um papel para você, esse papel você encaminha para o exame, do exame você vai lá. Por quê? Porque a medicina entende que se você vai direto no médico, às vezes ele pode resolver a sua situação sem precisar do exame. Não precisa gastar para fazer exame. Ó, o jeitinho aí, entendeu? Ah, tá vindo um Entendi. surto de virose. Esse médico é informado quais são os remédios que ele tem que passar. Então ele vai ouvir pela sua análise, ah, deve ser virose, eu vou passar. Você não precisa fazer um exame, eu já sei que isso é virose. Porque eu não vou fazer É. eu não vou fazer o governo, eu não vou fazer tudo gastar dinheiro. O que é bem diferente da iridologia. Então a iridologia ela é pouco conhecida porque a comunicação do Brasil não é direta também. E a iridologia ela é precisa. E aí, Dri, é assim. O olho é o que eu mostrei aqui nessa foto do olho, ó. Na foto do olho dele, ó, tem um monte de informação, né? O olho, ele traz tudo que é importante, tudo que aconteceu desde a barriga da sua mãe até a data de hoje. E aí, o brasileiro, ele também acredita, eu falo muito forte isso aqui no Brasil, isso também pode ser aplicado a outros países, né? Mas assim, as pessoas acreditam que ninguém é capaz de saber o que aconteceu dentro da barriga da sua mãe. E ninguém é capaz de saber o que você não lembra. Ah, eu não lembro o que aconteceu com 6 anos de idade. Ai, não. Se você lembrar, é miticismo. Se você lembrar, não, tá envolvido com religiosidade. Não, por quê? Porque essas pessoas vão atrás dessas religiões, elas vão atrás do miticismo para descobrirem coisas delas. Só que a iridologia não depende disso. Então, a iridologia, ela depende da precisão. O nosso corpo registra todas as informações no olho. Então, um risquinho que está ali, ele pode envolver uma data, uma emoção, um órgão. E aí as pessoas têm medo disso, Dri. Elas têm medo de saber. Tem gente que fala assim, ó, eu nem vou no médico, porque se eu descobrir eu tenho que fazer alguma coisa, nem olha a foto do meu olho, não. Porque na hora que você descobrir eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o medo apavora as pessoas, entendeu? O medo dessa forma direta. Entende isso? Por que que ela não é conhecida? As pessoas têm medo de descobrir a verdade, então, né? É, Seria. é. E aí a gente entra assim, ó, essa técnica, ela é pouco divulgada e as pessoas que conhecem essa técnica, tá? Os iridologistas que conhecem essa técnica, eles, com relação à tecnologia, eles têm mente fechada. Eles têm medo que as pessoas ocupem o lugar deles. Então eles não divulgam isso. Então imagina isso. Então é um profissional excelente escondido. Olha que louco. Os Tipo, ele profissionais retém aquele todos, conhecimento para ele, é isso que você está falando? Ele aham, retém o é, conhecimento ele retém. e atende aquele grupinho de pessoas. Aí ele fica com a agendazinha dele lotada, e aí ele não pensa em propagar isso. Por quê? Às vezes alguns têm conflitos, né? Ah, e se me descobrirem? E se eu tiver concorrência? Porque também, Medo da né? concorrência. Isso. Então, assim, tudo isso faz com que a iridologia ela fique escondida. E outra, não temos pessoas o suficiente que saibam dessa técnica de forma precisa para poder ajudar as pessoas. Não tem. Se você for olhar, assim, na quantidade de brasileiros e quantos são iridologistas, não tem. Não tem gente o suficiente para atender toda a população. É, poucas Consequentemente, pessoas usam, né, esse método mesmo, né? é isso. Poucas pessoas. Poucas pessoas, ó, se eu não tivesse, Dri, decidido ensinar o que eu sei, o que eu aprendi nesses anos,
eu estaria no meu mundinho. Qual era o meu mundinho? Agenda lotada. Porque eu já estava com a agenda. Uma vez que você começa a trabalhar com a iridologia, a sua agenda bomba. Porque você começa a dar resultado para aquele paciente que há 1 ou 2 anos ele não tem resultado nenhum. Então, imagina, eu comecei a dar resultado para você. Aí você contou para sua mãe, a sua mãe passou comigo. Contou para seu irmão, seu irmão passou comigo, contou para seu pai. De repente, eu tô assim, com 30 pessoas da sua família atendendo. E aí isso me levanta o tempo. Eu tenho que ter o tempo para atender. Eu não tenho tempo para divulgar. Ah, eu não preciso mais divulgar, porque agora a agenda está lotada. Os próprios pacientes divulgam para mim. Então, como que esse iridologista vai se propagar? Não tem como. Ele acaba vivendo uma agenda lotada na cidade onde ele mora, no mundinho onde ele tá. Entende? Não Não dá nem tempo, né? Porque a agenda lota muito rápido, né? Porque quando você lota. começa. Não Bom, lota. eu, quando comecei a falar de você, todo mundo já ficou assim, ah, quero Lota. passar, porque. E eu já deixo claro, a agenda dela não tem vaga, Não, e porque você Dri, é realmente não. interessante a gente falar disso, porque assim, a gente nesse projeto, agora a gente atende, eu, né? Eu atendo os pacientes das alunas, né? E aí, Hum. assim, fiquei com os meus pacientes, mas não tô pegando novos pacientes. E essa semana que passou, uma pessoa ficou muito brava. Não, Conta mais. eu quero ser atendido. Eu preciso ser atendido. Não, não importa o valor, eu preciso ser atendido. E aí, a minha equipe aqui, não, você não tá entendendo, não é sobre o valor. A Pri não atende mais, a Pri não tem mais agenda. A Pri tá atendendo os pacientes e os alunos. Não, mas eu quero ser atendida por ela. O que é que eu tenho que fazer? Então, assim, se eu quisesse, né, ter agenda lotada por pacientes, eu teria agenda lotada. Mas eu tive que fazer isso para poder outras pessoas, né? Lotar a agenda. Eu ensino essas pessoas. Então, a minha agenda está lotada de alunos, de terapeutas, né? De gente que não era terapeuta, de gente que já era terapeuta, que se especializou, de gente que já tinha feito iridologia, né? E que se É, especializou ainda mais. Aí, esses alunos atendem outros alunos e eu dou o suporte. Mas imagina, é muito fácil. Quando você começa com a iridologia, as pessoas assim, não, como assim? Então, peraí. É, negócio da agenda lotada é realmente, né? Uma das alunas, ela não tinha experiência nenhuma na terapia, ela começou, né? E de repente ela já está com 17 pacientes, atendendo 17 pacientes pagantes, né? Que é importante, né? Então, realmente, a agenda, ela lota. Quando uma pessoa conhece, ela quer sempre estar passando, né, para descobrir cada vez mais, assim, como melhorar, né, porque é tão preciso, né, você às vezes está tomando remédio tanto tempo, que já aconteceu, inclusive comigo, tomava um remédio e não funcionava, não dava certo, de repente, passei com você e começou a funcionar algumas coisas, né, no meu organismo. Então e é muito precisa mesmo. é preciso, sabe, Dri? Então, essa precisão assusta as pessoas. Só que o que as pessoas acham? Elas acham que a gente vai falar de doença. E doença assusta, né? A maioria das É, frases que eu recebo é assim: eu não quero nem saber, porque se eu descobrir que eu tô com câncer, não quero saber, eu já nem vou. Não, não, a iridologia não é para isso. A avaliação da iridologia, ela funciona para quem quer se prevenir e não ter doenças. E ela não vê doença, né? Porque a medicina tá aí, né? E a gente respeita super a medicina. Você realmente tem que fazer exame para você saber se você não tem algo mais grave. Mas a iridologia, ela dá aonde você tem que fazer o exame, qual é o caminho disso. Então, por isso que é tão. como melhorar, né, É. E outra, dessa a gente doença de. também precisa levar em conta, Dri, que assim, a internet não favorece a iridologia. Porque quando você joga no Google assim, iridologia, o que é? Lá tá escrito assim, é uma pseudociência, mas não é pseudociência. Se você vai no site onde tem base científica, lá tem base científica a iridologia. Então, a É iridologia ela importante tem você dados. falar sobre isso, Pri, porque as pessoas, às vezes, elas falam assim, ah, mas não tem base científica, isso daí é uma pesquisa só.
Não, mas tem uma base científica, né, Pri? Então é importante você falar sobre isso. Tem, ó, tem base científica. Na base científica, ela traz várias informações, como dá para diagnosticar se a pessoa tem diabetes ou não pelo olho, ansiedade, pensamento acelerado, doenças psicossomáticas, tudo isso com base científica, porque eles analisaram de que aquilo era válido. Então tem. Se uma pessoa, por exemplo, é porque assim, a gente está acostumado a pesquisar tudo no Google, né? E a confiar que a inteligência artificial por detrás do Google vai nos dar a informação correta. Só que a inteligência artificial por detrás do Google, ela traz a informação que está no banco de dados dela. Ela não traz a informação do banco de dados de base científica. Ela não traz. Mas quando você coloca assim, ó, iridologia, base científica, sites que tem, você vai ver um monte de coisa lá, um monte de artigo não só daqui, mas do mundo inteiro, que é a prova que a iridologia ela tem sim essa base. Então, é pseudociência? Não é pseudociência. Então fica muito fácil, né, Adri? Eu não acredito em alguma coisa, aí eu não vou na fonte. Eu vou no Google, um site de pesquisa, perguntar: faz sentido o site dizer isso? Ele vai buscar no banco de dados. O banco de dados não tem base científica ali. Então a gente precisa buscar onde eu estou procurando. Aonde é que eu preciso procurar? Dentro de um site onde tem base científica. Que ali a pessoa vai ver. Então tem. E é por isso que a pessoa acha que é charlatanismo. Ah, eu pesquisei lá e nem é isso. Não, não é o quê? Você pesquisou no lugar errado. Porque eu quero saber se o É, médico é médico, eu quero pesquisar se o médico tem, o CRM dele é válido. Eu não vou colocar no Google. Eu tenho que colocar no site que ele tem o código, que aprova ele atender. Então, assim, é a mesma exatamente. coisa com a iridologia. Eu quero pesquisar se a iridologia é válida, eu não vou no Google. Eu tenho que pesquisar no site de base científica para ver se ela é válida. E é por isso. Essa confusãozinha acontece, né? E assim, Pri, na sua opinião, por que que a iridologia ela é tão importante na vida de uma pessoa, né? Se puder dar um exemplo assim, de como ela ajuda a, a identificar algum problema que ninguém está enxergando, né? A gente já vem falando um pouquinho, mas dá um exemplo mais claro aí, por favor. Tá, vamos voltar a falar dessa família, que eu acho que tem um exemplo muito legal. A gente conversando, né? Aí ele ficou super admirado. E aí ele falou assim: então você faz uma avaliação minha? Aí eu fiz, bateu, tudo certinho, mas eu fiz uma avaliação física, Dri. Tinha falado nada do emocional. Aí ele tem a filha dele de 15 anos, uma menina linda, sabe? Tira foto do olho dela. Aí a maneira como ela se comporta e como ele se comporta é muito diferente. Então eles estavam há 4 dias fora de casa viajando dentro de um carro para poder conhecer o Brasil aí afora. E eu vi uma marcação no olho dessa pequenininha, dessa adolescente, que ela não lida bem com mudanças. A mudança de escola, mudança de ambiente, mudança de amigos, a viagem, todo dia ficar num lugar, é desconfortável para a personalidade dela. E eu disse essa frase. Eu falei: olha, eu percebi aqui que é muito desconfortável. Você gosta de viajar, só que é muito desconfortável você não ter um lugar para ficar. Você, cada dia tá numa pousada, cada dia tá no Airbnb. Aí ela olhou, arregalou os olhos assim pra mim, tipo assim, ela ficou assim. E eu falei, talvez isso esteja te causando um pouco de irritação. E a irritação você não sabe externalizar, você guarda. Aí ele olhou assim pra mim, eu falei, você é muito diferente do seu pai. O seu pai ama viagem, ama. Pra ele, a cada 2 horas ele estaria num lugar, numa casa, conhecendo gente nova e diferente. Você não é assim. E não é porque você é chata, e não é porque você não gosta disso. Não, a mudança pra você não é bem-vinda. Você é uma pessoa que precisa de raízes. O pai não, o pai lida muito bem com mudança. Então, se tiver que desmoronar a casa hoje e montar uma manhã, ele vai lidar bem. Você não. Ele olhou para mim e ele fez assim: "Ah, faz 15 anos que eu não entendo minha filha. Você acabou de me ajudar a entender minha filha." E ele saiu chorando. Então, a líder, então assim, como que a ideologia pode ajudar? Pode ajudar qualquer pessoa. Ela pode ajudar um pai a entender uma filha. Ela pode ajudar o próprio pai a se entender. Porque na cabeça dele, ele falou assim: eu achei que ela é muito tímida. Eu falei: ela não é tímida, ela é reservada. Ela não vai falar as coisas para você, porque toda vez que ela fala, no seu pensamento você tem que ser otimista.
E aí, toda vez que ela é realista, pai, eu não tô bem, pai, eu tô lidando com esses desafios, você vem e fala: não, vai dar tudo certo, tem que pensar positivo. Eu falei: ela não precisa dessas frases. Nesse momento, ela precisa de acolhimento. E ele olhou para a esposa dele, ele falou assim. é, Aí ele perguntou assim: quanto que é a tua consulta? Aí eu falei, ele falou: ah, isso vale muito mais. Ele falou: tá cobrando muito barato, porque a informação que eu tive de você, eu não tive por quase 40 anos. Você tem noção que há 40 anos? Nem meu pai e minha mãe me descreveu tão bem. Eu falei: então, isso é iridologia. Então, por que que uma pessoa precisa? Ela precisa no dia a dia dela, para ela lidar com ela, lidar com a vida dela, saber entender ela. Até aqui, né, Dri? Acho que a gente pode trazer a nossa empresa, né, para cá. Sim, sim. Porque, por exemplo, no dia a dia, eu lido mais. A gente tem outras pessoas trabalhando com a gente, né? Então, eu lido mais com pessoas que são diferentes de mim. Então, às vezes, a gente pode bater de frente, a gente pode discordar, mas a gente sempre tá alinhando. Ó, funciona dessa maneira. Ó, você funciona dessa maneira. Porque senão, o negócio ele também não dá certo. Então, não é só uma Exatamente. questão de eu quero e pronto. Não, é uma questão de você entender como a pessoa funciona e por que que ela precisa daquilo. Não é só o porquê que ela quer aquilo, porque parece birra, né? Eu quero e pronto. Não, por que que você quer isso? Então a iridologia ela ajuda no porquê, sabe? Por que que você é desse jeito? Por que que você funciona desse jeito? Será que você tá me amando dessa maneira? Não, isso não é amor pra mim, mas por que que não é? Então tudo mostra. Até mesmo, né? Por que que algumas pessoas trabalham melhor de manhã e outras Ah, trabalham melhor durante a tarde para a noite, né? sim, e a gente Isso, pode eu dizer acho isso que claramente. descobrir isso foi É. assim, né? Não, e a Para gente pode mim, trazer a nossa rotina, né, Dri? Por exemplo, ó, até o exato. ano passado, eu funciono de manhã, né? O meu terreno biológico aí é diurno, é da manhã. E eu tava dando aulas de noite, né? Então eu dava aula, às vezes, até 1 hora da manhã, esperava finalizar a aula até umas 2 horas e ia dormir, 2 horas da madrugada. E de manhã eu não conseguia acordar bem com aquela energia. Como se, mas parece óbvio. Não é, porque para uma pessoa noturna, ela consegue dormir pouco e acordar no outro dia bem. Mas eu não. No outro dia eu não rendia. Então a gente teve que fazer essa adaptação para que eu pudesse continuar aqui, fazendo as coisas que precisam ser feitas, né? Senão não é possível, né? Então a gente tem um jeito de funcionar. E a gente precisa respeitar esse jeito, senão não dá certo. Exatamente. Então, só nisso que você falou já prova para as pessoas que não é charlatanismo, né? E esse casal, tenho certeza que ele saiu daí, eles saíram da sua casa acreditando e tendo certeza que não, que você não é uma charlatã. Ô, Dri, sabe o que ele fez? Tem a mãe dele, ele fez uma chamada de vídeo para a mãe dele e falou: Mãe, eu quero te apresentar uma moça. Olha essa moça aqui, mãe. Eu fiz uma consulta com ela e eu entendi mais da minha vida do que o que a senhora me ensinou. Aí a mãe riu. A mãe riu. Eu falei, gente, ela assim, aí ele falou assim, mãe, agora é a senhora que tem que passar. Então, olha como é. E Dri, eu não fiz uma É consulta. automático, né? É automático. E eu não fiz uma consulta. Eu não fiquei 1 hora falando dele. Não, a gente estava falando por que que a iridologia é ou não um charlatanismo. Eu falei, eu nem fiz consulta. Eu falei isso pra ele, eu falei, eu nem fiz consulta contigo. Imagina se a gente tivesse feito. Ele falou, já bastou. Então, sim, a gente precisa mostrar isso, né? De que não é. Só que tem dados de que não é. E não é só papel, né? Porque é fácil pegar uma base científica. Não, tem resultado, né? Fala um pouquinho mais assim sobre os dados, Pri, porque assim, para a gente provar mesmo para as pessoas que a gente está falando isso, trazendo, né, sobre a iridologia, não só porque a gente está aqui gravando podcast ou porque você trabalha com isso, mas para provar para as pessoas que realmente é algo que funciona, que dá certo. Tá, eu vou De mostrar. repente, você puder compartilhar um caso que, né, um caso que deu certo, alguns casos, porque todos, né, até hoje, a gente se conhece aí há um pouquinho mais de um ano, então todos os casos que a gente, todos o resultado, deram resultados. Eu acho que eu acho que uns casos que me marcou, eu acho que foi alguns, né? Vou citar um, pelo menos. Eu acho que foi uma moça que estava com câncer. é, Ela estava com câncer de intestino. E aí eu não sabia que ela tinha câncer, afinal de contas, a iridologia não é para isso, mas a iridologia mostra aonde está a raiz do problema.
Então, eu tirei uma foto do olho dela, chegou pra consulta, eu tirei uma foto do olho dela, e aí eu perguntei pra ela se ela sentia dor, né? Cólica intestinal. Ela falou que já não aguentava mais de cólica intestinal. Aí eu disse assim pra ela, eu falei, olha, o intestino ele tá bem inflamado. E você tem uma obstrução no intestino aqui no cólon ascendente. Eu usei esse termo, cólon ascendente. Ela olhou assim pra minha cara e fez assim, sério? Aí eu falei assim, sério? Aí ela falou assim. Essa semana eu passei com um oncologista. Aí eu fiz assim. Ela falou, e eu tô com câncer nessa área. Eu falei, o teu olho também mostra. Eu fui lá, coloquei o olho dela na tela. Eu falei, tá vendo aqui, ó? Olha o desenho. Tem um mapa. Não tô inventando, é um mapa. Ela falou assim, gente. Ela falou assim, mas aí essa parte. Tava uma coloração diferente, né? Ela falou, mas essa parte, ela tem uns sinais diferentes, né? Eu falei, tem. Ela falou, você tá me dizendo então que se eu tivesse vindo há 6 meses atrás, igual a minha tia me indicou, eu já teria visto? Eu falei, tô. A gente teria visto. Teria, não câncer, eu falei, câncer não, mas a gente teria visto o desequilíbrio, e a gente já estaria tratando. Ela iniciou o tratamento e deu super certo. Ela iniciou o tratamento com oncologia e ela também iniciou o tratamento com a iridologia. Os dois juntos, né? Ela pediu autorização, o médico autorizou, ele viu lá como que ia ser, e aí ela foi fazendo. Demorou em torno aí de 1 ano, tá, Adri? 1 ano, a gente tratando aí essa paciente. Mas hoje ela tá bem, hoje ela não tem câncer, isso foi 2018. Então, hoje ela não tem câncer, hoje ela tem uma menininha de 1 aninho, tá bem no casamento, porque a gente precisa entender também que quando um paciente está doente, a família também fica doente, né? Então, assim, esse Família marido adoece hoje. junto. E assim, a gente não pode fechar os olhos para isso. Quando eu tratei Isso. dela, eu lembro de ter falado assim para ela: Você tem filhos? Ela falou assim: Tenho. Eu falei: Marido? Ela também. Eu falei: Ah, então preciso conhecer teu marido. Eu já vou marcar o horário dele aqui pra gente poder ajudar ele. Ela olhou assim, eu falei: Deixa eu te contar uma coisa. Ele vai sofrer mais que você. Só que a diferença de você e dele é que você vai falar. Ele não vai. Então, eu não quero que você melhore e quando depois que melhorar, ele vai e aí o corpo dele solte tudo depois. A gente pode tratar de vocês dois juntos. Ele vai precisar ter força para te ajudar e você vai precisar só ter paciência. E deu certo, sabe? Ela melhorou e ele não precisou cair, né? Porque tem gente que fala assim: ah, eu cuido de tudo, aí depois que todo mundo tá bem, aí eu fico doente. Não, não precisou E passar é o por que isso. acontece muito, né, Pri? Acontece em muitos casos. E você falando, realmente, isso é uma coisa que a pessoa ela segura tanto, né, ali a barra, porque ela tem que cuidar daquela pessoa que está doente, que quando aquela pessoa melhora, passa essa fase, a outra que cai, né? É. Então, é importante o terapeuta saber analisar isso para poder tratar as duas pessoas ao mesmo tempo, né? Esse foi um caso bom, né? A pessoa se tratou, mas teve um outro caso também. Ela com câncer de mama, passou comigo, a mãe indicou, chegou no consultório e tava grave, sabe, Dri? Pelo olho, dá pra gente saber se tá grave, se tá moderado, se não tá. Aí tirei a foto do olho, ela falou que já sabia que tava com câncer e queria ajuda. Aí eu olhei pra ela, eu falei, o que que o médico disse sobre isso? Ah, ele disse isso, isso, falou que eu posso ficar tranquila, que eu não preciso me preocupar, que não tá grave, mas Dri, tava muito grave, muito grave. Aí eu olhei pra ela, eu falei assim, olha, eu vou ser sincera com o que eu tô vendo, tá? Eu vou te mostrar. Mostrei na tela de novo, eu falei, tá vendo isso daqui? Olha a minha legenda aqui, ó. Para esse tipo de marcação, a legenda é grave. Eu acho que você precisa dar um pouco mais de atenção. E assim, e é legal você pesquisar, fazer mais exames, porque pode ser que não esteja só na mama. Você pesquisa, aqui eu não olho, eu não consigo quantificar, mas lá o exame vai ser preciso. Dri, ela não fez. Eu lembro de ter atendido ela em outubro. Ela ficou muito chateada comigo, sabe? Pela minha sinceridade. Passei os minerais, ela não tomou. Eu passei todo o tratamento, não foi só mineral, passei um monte de coisa. Ela comprou, na verdade a mãe comprou, né? Porque a mãe já tinha passado comigo. Ela não tomou. E aí era outubro, começo de novembro. Dezembro, a mãe dela me ligou e falou assim: ela não tá bem.
Aí eu falei, ela quer ajuda? Se ela quiser ajuda, eu avalio o olho de novo, eu ajudo. Não, Pri, ela não quer. Ela não quer ajuda. Aí eu falei, mas por que que ela não quer ajuda? Pri, acho que ela desistiu. E aí, Adri, ela tinha desistido mesmo. Deu uns 15 dias, ela faleceu, deu metástase. Nossa, que triste, Pri. Então, assim, tem um. Mas, assim, a gente pode aprender algo com isso, sabe? O que eu aprendi com tudo isso é que, mesmo se a pessoa acredita ou não, não importa. O olho vai mostrar. Porque tem gente que fala isso pra mim, tá? Ah, isso só vai funcionar se eu acreditar. Não. E outra coisa que eu aprendi, mesmo que você não queira ver, uma foto do olho não dá pra desver. Não dá mais pra você desver. A foto do olho mostra o que está acontecendo, se é grave, se não é. E você pode até acreditar no médico, que o médico diz que não é. Mas o olho mostra a condição total do corpo. Para um médico mostrar a sua condição total do corpo, ele depende de milhões de exames. A iridologia não, Que ela fala. leva anos para fazer, às vezes. E muito caro, né? Se você vai fazer uma bateria, um check-up real corporal, mínimo de 15 mil você não gasta. Porque é corporal, você vai fazer cabeça, torácica, pélvica, joelho, pé, vai fazer tudo. Não menos de 15 mil não gasta. Agora, uma avaliação de iridologia, ela é capaz de mostrar onde está a raiz, sabe? Então, assim, é triste essa história? Muito, muito. Eu sinto muito pela mãe, né? Só que, às vezes, a gente quer mais que as pessoas fiquem bem do que elas mesmas, né? Então, a gente também precisa respeitar isso. Mas a iridologia mostra, entende, Dri? Então, assim, será que é Ela só a mostra para parte todo mundo, para científica? quem acredita e quem não É, acredita, não importa, né? né? Não É a importa. prova que não é nada ligado à religião, né? Porque tem Não. pessoas que questionam. Se religião, ela depende de você acreditar. Então, e não é assim. Então, quem não acredita também tá ali a prova, né? E assim, Pri, e como que um terapeuta ele pode usar a iridologia assim na prática, né? Digamos que um psicólogo, quiroprata, enfim, como eles podem agregar isso aí já à prática deles, né? A Tá, técnica deles. é assim, ó, a primeira coisa que esse terapeuta, ele precisa pensar é assim, como que eu faço a minha avaliação? A minha avaliação é mediante o que o paciente conta ou o que eu vejo? Essa é a primeira coisa, tá? Porque às vezes a pessoa tem uma anamnese, uma avaliaçãozinha. Ah, o que você tá sentindo? Dor aqui, dor aqui. Ah, faz o xizinho onde você tá com dor. Tá, mas isso não é o suficiente. Por quê? Ali o paciente está relatando uma coisa que ele sente. E a gente precisa dominar o que ele pode sentir e o que ele vai sentir. E aí, é aí que entra a iridologia. Quando você tira a foto do olho do paciente, vamos pensar num quiroprata? Vamos pensar em um quiroprata, tá? O quiroprata é o profissional que ajusta a coluna, né? Que faz os estralos da coluna, que inclusive algumas pessoas têm medo. Esse profissional, ele vai lá no dedinho dele, na coluna, para ver, então ele coloca o dedo ali para ver onde está o problema. Mas a iridologia pode encurtar isso. Você tira a foto do olho, faz ali, vê qual é a vértebra e vai direto no ponto da vértebra. Você vê se é muscular, se é osso, se é hérnia, bico de papagaio. Aí você quer confirmar, aí você pode encaminhar ele para poder fazer um exame. Mas o olho já mostra. Então encurta muito esse tempo de avaliação e que às vezes ele vai descobrir isso em 3, 4, 5 sessões. Ele descobre na primeira. Então encurta o tempo de tratamento. Ele pode cobrar mais nessa avaliação, porque ele é mais preciso, mais ligeiro, e ele consegue tratar especificamente o que está acontecendo. E a cada sessão, ele vai poder quantificar se melhorou ou não. Porque às vezes, esse é o perigo, tá? O terapeuta depender do paciente para poder se ele tá bem ou não. Então, às vezes, alguns dependem. Fala assim: ah, como que você ficou essa semana? Me conta. Ai, você melhorou? Ai, não melhorei nada. Aí você fala assim, mas que estranho, eu fiz tudo certo. Como que não melhorou? Não, mas me conta, ai, não melhorei. A minha dor no ombro ainda continua. Só que na foto de olho, você vai ver se essa dor melhorou. Porque às vezes a pessoa tem um pensamento tão negativo, ela tá tão inserida no vitimismo dela, no drama dela, que às vezes ela passa isso na consulta. E aí isso vira o resultado do seu trabalho. Não é justo com o terapeuta. Então o terapeuta ele Verdade. quantifica. Ele quantifica assim, vamos ver se ajustou? Tirei a foto do olho. Ajustei a coluna, voltou, tira a foto do olho.
Vamos Porque ver? mostra, É, né, Pri? Dá para ver o mostra, antes e o depois, né? mostra na hora. Isso é um quiroprata. Agora vamos pensar num reflexologista, né? Que aí tem ali o pezinho, né? Ele trata aí os pontos do pé. Os mesmos pontos que a gente vê no olho, ele também vê no pé, só que a diferença é que ele aperta, ele trata ali, né? Não é uma massagem, mas é um tratamento. O que que às vezes esse reflexologista, ele pode sentir falta? Sentir falta de por onde começar. Por onde eu começo? Aí ele aprende um protocolo na escola que tem que sempre começar por um protocolo básico. Mas será que isso é para todo mundo? Qual é o órgão que está causando tudo aquilo? Ele não tem noção disso. Ele só tem noção quando ele aperta. E para ele apertar, pelo menos 25 minutos ele tem que ficar ali. Entendeu? Nos dois pés. Ele vai dividir 12, 13 minutos para cada pé. Pelo menos 25 minutos ele perde. E aí ele não precisa fazer isso com a iridologia. Ele tira a foto do olho, já sabe onde está o problema, anota os órgãos e usa. E usa aquilo no tratamento dele, aonde esse paciente vai melhorar e encurtar o tempo de sessão. E esse paciente vai indicar mais gente. Esse paciente não vai dizer assim, eu fiz 10 sessões, funcionou nada. Parei de E é fazer o as que a gente vê sessões muito e por aí, piorou. né, Pri? Muitas pessoas desistem do tratamento, pelo menos assim, conheço muitas pessoas que desistiram de fisioterapia. Ah, fiz 20 sessões de fisioterapia, não adiantou nada. Ah, já fiz não sei quantas, lá não adianta. Tomei tal remédio, não adiantou. Por causa justamente disso, né? Que não trata a raiz e às vezes a pessoa tá com uma dor aqui e a dor é em outra, vem de outro órgão, né? Dri, teve um paciente que ele tava com uma dor aqui, ó. Nessa parte do braço aqui, ó, na hora que a gente movimenta a mão, né? Não é cotovelo, mas é em cima, na parte de cima muscular do cotovelo. E aí, muita dor, ele não conseguia abrir e fechar a mão. Ah, o meu problema tá aqui, é muscular. O médico disse que é muscular. Eu fiz raio-x, não tem nada. Fui lá e tirei uma foto do olho dele. Ele com raio-x, tá? Do braço, do antebraço. Tirei uma foto, eu falei, é a vértebra. Olha, é a C5 comprimindo a C6, C7, T1. Ele olhou assim pra minha cara, ele falou, vértebra? Eu falei, o ossinho da coluna. Já vamos ajustar? Aí ele olhou assim, agora? Eu falei, você não tá com dor? Ele falou, tô. Eu falei, então a gente vai ajustar. Pode deitar na maca. Aí ele ficou assim, como assim? Eu falei, vou resolver. Vamos ver se é? Eu tinha certeza que era, né? Mas ele ficou meio desconfiado. Aí eu deitei na maca, fui lá, contei a vértebra, ajustei. Ajustou, ele sentou, aí ele falou assim, formigamento passou. Eu falei, não era onde você fez o raio-x. A dor não era ali, a raiz era a coluna. Aí eu falei assim: há quanto tempo você tá com essa dor? Aí ele falou assim: olha, agora eu não tô mais, mas assim, eu tava uns 3 meses com essa dor. E eu parei até de trabalhar, Priscila, porque eu trabalho dirigindo, parei até de trabalhar. Eu falei: ah, Nossa, entendi. Aí eu falei: então agora é assim, ó, você precisa tratar. A gente colocou a vértebra no lugar, mas daqui 5 dias ela vai sair do lugar, porque é o movimento que você faz. Precisa voltar e fazer a quiropraxia. Ele falou: não, eu volto, resolvido. Aí eu falei, não, agora vamos fazer só a avaliação, né? Porque você só me diz disso que tá com dor. Agora eu preciso avaliar, né? Ele falou, mas você nem avaliou? E já tá assim? Eu falei, iridologia precisa. Porque como, Dri, eu vou explicar como que o paciente funciona para o paciente que tá com dor? Faz sentido, né? Então, primeiro entende você como, tem que. como o profissional precisa? O profissional que trabalha na terapia, ele precisa da iridologia. A diferença é que ele ainda não sabe. Quando ele tiver acesso a essa precisão que acabou. Acabou. Ele domina. Pri, muito legal. Assim, a gente. E é fora que, assim, alguns casos, né, principalmente, assim, o psicólogo, né, trabalha ali com o emocional, né? Muitos casos que a pessoa, às vezes, está ali anos fazendo a terapia e é apenas a falta de alguma vitamina, de algum mineral. Isso para mim também é uma coisa assim que é, muda, né? Muda totalmente a visão de como a iridologia é tão precisa mesmo. O caso da bipolaridade, né, Dri, que a gente estava falando esses dias, né? A mulher foi diagnosticada com bipolaridade, mas não era. Era falta de B12.
Olha o perigo E às disso. vezes briga com a família inteira, né? Tá brigando com a família inteira e a Né? família só falando, ah, essa pessoa é uma chata, é isso. E na verdade ela só tava com falta de uma vitamina. É. Agora imagina o quanto isso acontece. Imagina agora essa geração, que é uma geração do TDAH, né? Todo mundo tem TDAH ou é autista, né? É, Não, claro que eu não estou questionando os laudos, né? De forma nenhuma, mas tem gente que dá o seu autodiagnóstico, sem ter, de fato, o diagnóstico. Agora, sim, é. por que não desinflamar esse corpo? Por que não cuidar do terreno biológico? Por quê? Porque essa pessoa não tem acesso a isso, porque o profissional que ela passa não direciona. Então, a gente precisa, assim, a pessoa que atende pessoas, ela precisa dominar isso. Ela precisa dominar. Ela é capaz de mudar a vida de uma pessoa, né? Em pouco tempo. Exatamente. E assim, Pri, a gente já está aqui caminhando já para o final, né? E principalmente, como a gente está falando com os terapeutas mesmo, mas assim, a última pergunta. O que qualquer pessoa pode ser iridologista? Pode, Dri, qualquer pessoa, qualquer. Ela precisa saber ler, isso ela vai precisar saber, né? Não é qualquer, então não é qualquer, né? Então é quem sabe ler, ela vai precisar saber escrever, porque ela vai precisar prescrever uma receita, e ela vai precisar ter um celular. É isso que ela precisa. E ela vai precisar ter muita vontade, sabe? Força de vontade mesmo. É isso. Não é muita, Querer mas ela vai estudar, né? Ela precisar. precisa querer estudar, né? A força de vontade vai fazer ela estudar. Então, qualquer pessoa pode ser um iridologista, qualquer. Aquela pessoa que está trabalhando no CLT e que está cansada do trabalho e que ela não se encontra mais no trabalho dela, ela não ama o que faz, ela faz o que precisa. Ela pode encontrar na iridologia uma forma de amar, amar a profissão e ajudar os outros. A pessoa, assim, que está aposentada, que ela quer aprender, ela quer ocupar a cabeça dela. O jovem, né? O jovem não tem idade também, né, Dri? Não é para maiores de 18, né? O jovem, né, que quer aprender e quer se especializar, ele pode também aprender ideologia. Ele pode aprender e usar na família. Então é para qualquer pessoa, desde que ela estude. O importante é que ela estude. Não, não tem como a gente formar um bom profissional se essa pessoa não está disposta a estudar. Não adianta ela saber ler, escrever e ter um celular e não usar, né? Ela precisa usar, ela precisa estudar. E estudar no método correto, né, Dri? É que é importante também, né, Pri? Ela precisa ter o método correto para aprender a enxergar de verdade como fazer essa análise, né? É, porque eu acho que uma das alunas, a gente até conversou sobre isso essa semana. Ela disse que ela fez outros cursos, ela fez vários outros cursos de iridologia, mas que nenhum foi suficiente para fazer ela atender. E não é suficiente, né? Porque tem que ter um passo a passo certinho mesmo para você poder ajudar. Então precisa estudar. Se a pessoa quiser ajuda, é o que a gente faz todo dia, né? Eu faço todos os dias, ó. Aqui é um conteúdo aberto, aqui é um conteúdo gratuito. Eu faço isso todos os dias, né? No YouTube a gente tem aulas de como ajudar uma pessoa, né? Se a pessoa tá dentro do nosso grupo de WhatsApp, ela recebe áudios falando o que ela tem que fazer toda semana com uma coisa que talvez ela fique perdida, né? Se ela tá lá no Exatamente. Instagram, se ela tá no TikTok, então ela tem acesso à informação. Eu posso ajudar essa pessoa, né? Ela vai ter acesso. É o que a gente faz aqui já, né? E lembrando, né, que também é para quem a iridologia é para aquele terapeuta que quer ter uma avaliação mais precisa, mais assertiva, ajudar de verdade o seu paciente, né? Porque aquele terapeuta que ele não tem medo de perder o paciente, mas sim que ele Uhum. tem, ele quer resolver o problema. Aí a iridologia é para ele. É isso mesmo, Dri. E que as pessoas possam ter essa conscientização, né? Agora que já sabe a resposta, né? Se é charlatanismo, né? Exatamente. Muito legal esse nosso bate-papo de hoje. A gente vai finalizando por aqui, mas Pri, deixa aí, você já falou onde todos os canais, né, que tem, que as pessoas podem ter acesso ao conteúdo, e além do YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, todos os canais. Quem tiver qualquer pergunta, onde ela pode te fazer essa pergunta, Pri?
Então, a gente pode usar as plataformas, né? Acho que a plataforma hoje que a gente mais usa é a rede social, que é o Instagram, né? Lá eu tenho caixinha de pergunta todos os dias. Se você estiver ouvindo e assistindo pelo YouTube, já faz sua pergunta aqui embaixo, que eu mesmo vou te responder. E se você tiver querer ajuda, conta com a gente, né? Lá no WhatsApp, lá no Instagram, a gente também tem acesso, né? De forma direta, né? A pessoa pode mandar um direct, a pessoa pode mandar, até assim, quero entrar no grupo do WhatsApp, ela também pode mandar lá, que a gente auxilia, né? Para que ela possa ter acesso a Exatamente. esse conhecimento e não ficar perdida. E se quiser me encontrar e não sabe onde eu estou, é @Priscila Capelin, em qualquer dessas redes sociais, só tem eu lá com esse nome. Então você aproveita e consome os conteúdos gratuitos, né, que a gente disponibiliza. E eu preciso agradecer, Adri, foi muito bom esse bate-papo. Foi muito bom ouvir, né, até as suas percepções, suas dúvidas, e que isso possa ajudar as pessoas, né? Que se essas forem as suas dúvidas, igual a da Adriana, que isso possa servir para você e que você possa usar. E se você ainda, mesmo assim, depois desse podcast, ainda acha que a iridologia é charlatanismo, vai lá na caixinha do Instagram e manda lá para a Pri, que ela vai te responder. Pode mandar. Manda tudo. Não tenha medo, né? Eu acho que Não tenha medo. essas dúvidas precisam ser compartilhadas. Sim. Exatamente. Pri, muito obrigada. Então, muito Agradeço. obrigada por hoje. Até o nosso próximo podcast. E se alguém tiver sugestões, pode mandar, que sempre estamos abertos aqui para trazer um tema novo. Até, Adri. Obrigado por hoje. Tchau, tchau, pessoal. Tá?